Senhores doutores alunos, oi mais uma vez. Bom, novamente estamos aqui nas nossas aulas de física. Se eu não me engano, o que está acontecendo aqui, né? Agora eu estou mudando para a parte de física A. Nas aulas passadas nós terminamos a parte de física B, que era justamente a parte que o professor André estava passando para vocês. Bom, segundo me foi passado, e aí depois vocês podem confirmar, né, nos vídeos, né, ou até vocês podem me procurar e confirmar quais são as aulas de vocês. Bom, se eu não me engano, essas aulas vão subir para as turmas de fevereiro, noturno, fevereiro sábado, março noturno e março sábado. Ou seja, são 4 turmas. Essa aula ela está programada para subir segunda-feira, dia 5/10 de 2020. Então vocês vão encontrar ela tranquilamente no YouTube. Hoje mesmo, que é domingo, que eu estou gravando elas, eu já posso enviar para vocês, já vou colocar lá no grupos. E bom, sem mais delongas, né, vamos começar a física A agora, porque o professor André dava física A para vocês também, certo? Bom, segundo o que consta lá no YouTube, nas aulas gravadas, ele deve ter dado para vocês o último assunto referente à cinemática, que é a parte da mecânica, movimento uniforme, movimento uniformemente variado, e a gente vai ter muita coisa para ver pela frente de mecânica. Então eu pretendo nas próximas aulas ficar um tempinho em cima disso, porque a parte de mecânica ela é muito frequente, ela é muito recorrente no vestibular de vocês. Então é muito difícil encontrarmos assim uma questão em que não tenha algum problema referente a plano inclinado, algum problema referente a bloquinhos, ou até mesmo alguma questão que envolva polias. Tudo isso vamos tratar calmamente, tranquilamente, ao longo das aulas. E eu pretendo encerrar esse assunto com vocês quando estivermos falando de elevadores. É claro, não vai ser nessa aula. Nós temos bastante tempo da mecânica para frente. Pois bem, então, né? Vamos começar então a falar da parte de mecânica. O assunto de hoje, nós vamos falar de forças, vamos falar um pouquinho de vetores, o que são grandezas escalares, grandezas vetoriais, e eu vou começar a falar com vocês sobre as leis de Newton. Bom, se o André passou isso para vocês, nós vamos ver de novo, nós vamos aprimorar, vamos aprender. Afinal de contas, o que eu tenho que fazer aqui? Tenho que retomar algumas coisinhas que ele passou para vocês, para a gente engrenar nosso assunto. Caso ele não tenha passado, nós vamos ver pela primeira vez. Caso falte alguma coisa, nós vamos marcar alguma aula extra para tentar fazer isso que faltou. Beleza, gente? Então, vamos lá, vamos continuar. Pessoal, antes de começar a falar de vetores, forças, vamos começar a dar uma definição formal do que vem a ser uma grandeza. Grandeza é tudo que exprime algo sobre um corpo. Alguma informação referente sobre um corpo ou sobre um determinado tipo de movimento ou fenômeno pode ser uma grandeza. Veja bem, temperatura ela é uma grandeza. Por quê? Com a temperatura eu consigo medir o quê? Um fenômeno. Ou seja, o quanto mais quente ou mais frio está o tempo, eu quero medir a temperatura de um paciente. Então ela é uma grandeza. O quanto mais quente ou mais frio esse paciente está,
Eu vou medir por uma grandeza chamada temperatura. Olha só, intensidade de corrente elétrica. Como é que eu sei como é que está o fluxo de elétrons passando? Como é que eu sei que um fio vai aquecer mais do que o outro? Como é que eu sei que minha instalação vai queimar ou não? Através da intensidade da corrente elétrica. Veja bem, quantidade de calor que nós estudamos. Então tudo isso são grandezas. A grandeza, eu quero medir alguma coisa, eu quero passar alguma informação, porém com essa informação que eu vou passar, eu vou fazer algum projeto ou vou definir algo. Então o que que acontece? Essas grandezas, elas precisam estar o quê? Bem definidas. O que que acontece? Na física, principalmente na física do ensino médio, essas grandezas elas podem ser divididas em dois tipos. Um deles é grandeza escalar. E o outro tipo, outra categoria, é a grandeza vetorial. Veja bem, só para cantar um pouco a bola, grandeza escalar, estudamos muito isso na parte da física B. E grandeza vetorial, estudamos bastante isso na parte da física A. Então vamos lá, vamos dar um exemplo assim. O que vem a ser, por exemplo, grandezas escalares. Eu dei aqui alguns exemplos nesse slide. E aqui eu estou falando aqui, por exemplo, de temperatura, comprimento, massa, tempo, volume, quantidade de carga, intensidade de corrente elétrica, quantidade de calor. E aí eu coloquei aqui como grandeza vetorial: velocidade, aceleração, força, impulso, quantidade de movimento, pressão. Bom, só cantando a bola de novo, grandeza vetorial é um assunto um pouquinho mais chato se comparado com grandezas escalares. Como o próprio nome diz, a grandeza vetorial precisa de quê? De vetor. Vetor para definir a grandeza. Coisa que, numa grandeza escalar, eu não preciso de vetor. Mas vamos lá, o que acontece aqui? Para vocês entenderem no vestibular o que é uma grandeza escalar, o que é uma grandeza vetorial e como é que eles podem cobrar isso de vocês. Vamos dar um exemplo aqui na temperatura. Hoje está um pouco mais frio. Hoje é domingo, dia 4 de outubro. E com certeza está mais frio hoje do que sexta-feira. Sexta-feira estava bem abafado. Bom, o que acontece? Sexta-feira teve região que a temperatura chegou, por exemplo, a 40 graus Celsius, com sensação térmica, por exemplo, de 50 graus Celsius. Hoje, quanto é que deve estar a nossa temperatura? 25 graus Celsius, 20 graus Celsius, bem abaixo disso. Ó, se eu falar que a temperatura hoje está 20 graus Celsius, fica bem entendido que está frio. Ou seja, o que acontece? Eu coloquei uma temperatura de 40 graus Celsius na sexta-feira. Você já entende severamente que sexta-feira foi um dia muito quente? Então eu não preciso, por exemplo, dar nenhuma informação referente a isso. Agora olha só, quando eu estou falando, por exemplo, de massa, você está indo lá por exemplo, na farmácia, você está indo se pesar. Então existe um ditado popular de que você está indo lá medir o seu peso, quando na verdade peso é uma unidade de força, que nós vamos estudar lá na frente. E o peso ele varia de região para região. Por exemplo, se eu estou aqui na Terra, eu tenho peso. Se eu vou para a Lua, meu peso muda. Mas tem uma coisa que não muda, é minha massa corpórea. Então vamos imaginar o seguinte: você foi lá na balança e mediu lá, a balança está anotando 75 kg.
esses 75 kg, que na verdade o que a balança está anotando é peso, mas ela está convertendo isso em massa, você entende que a sua massa é 75 gramas. O que você entende? Que você pode comer pra caramba, mas daqui um mês, aí você vai estar pesando que nem eu, 95, quase 100 kg, então aí você vai entender que você está gordinho. Como é que eu sei que eu estou mais gordinho, que eu estou mais magrinho? Justamente pela minha massa. Eu estou indo lá medir a minha massa na balança. Essa informação para mim, ela tem que ser suficiente para eu saber que eu tenho que fazer um regime, uma dieta ou algo do tipo. Mas essa informação para mim, ela chega de uma forma completa. Olha só, gente, o mesmo acontece com o tempo. Ó, se eu estou falando que eu estou gastando muito tempo para passar esse slide para vocês, olha, eu estou agora contando mais de 7 minutos só enrolando nesse slide. Então vocês entendem, não, ele está gastando mais de 7 minutos enrolando no slide. Ou seja, quando eu falei de tempo, eu falei de uma grandeza que está bem definida. O tempo ele é bem definido nesse ponto. Bom, de fato as outras grandezas a gente vai estudando ao longo das nossas aulas. Tudo isso, gente, são escalares, são números. Ó, 40 graus Celsius, 75 quilos, 7 e 10 da noite, são unidades que definem valores bem definidos. Agora vamos contrapor ao outro tipo. Isso são, só falando para vocês antes de ir para o próximo assunto, grandezas escalares. Grandezas escalares. Lá na frente 1, no assunto anterior a esse que nós vamos começar agora, com o professor André, vocês devem ter visto velocidade, aceleração. E assim, o que acontece? Com certeza ele não deu essa informação para vocês de forma completa. Quando ele fala, por exemplo, que um móvel ele está caminhando a 200 km por hora. O que acontece? Essa velocidade, ele tá caminhando, mas ele está andando. Como é que ele está andando? Esse móvel está subindo uma ladeira? Esse móvel está descendo uma ladeira? Esse móvel está indo para onde? Ele está indo para o norte? Está indo para o sul? Para leste? Para oeste? Opa, ou se eu digo que o metrô ele está indo para Jabaquara, mas você pegou aonde esse metrô? Você pegou ele no Tucuruvi? Você está na linha leste-oeste, por exemplo. Mas você está indo para onde? Você está indo para Itaquera? Você está indo para Barra Funda? O que acontece? Essa informação de velocidade, ela não é, por exemplo, suficiente para eu medir o grau de impacto, por exemplo, num acidente. Eu preciso saber informações mais completas, por exemplo, dessa velocidade, em que sentido ela estava. Ou seja, eu preciso não só do valor numérico dessa velocidade, mas também de informações mais detalhadas sobre isso. Por exemplo, aceleração. A aceleração ela também pode ser uma desaceleração. Olha só, se eu estou falando de uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, a aceleração ela pode estar no mesmo sentido do movimento, como também no sentido contrário a esse movimento, né? Bom, vamos lá para o vídeo então, né? Vamos para o próximo. Bom, então é isso, gente. Grandezas escalares. Uma única informação é suficiente para caracterizar a grandeza. Então, o que acontece? Quando eu estou falando que uma temperatura ambiente ela é 25 graus Celsius, ou uma indicação na balança é 75 graus Celsius, pessoal, isso aqui já está totalmente caracterizado. Eu não preciso falar mais nada referente a isso. Então isso é a grandeza escalar que foi bem explicada nos slides anteriores, né?
E grandezas vetoriais, veja bem, gente, o que eu fiz aqui, ó. Eu cheguei a falar para vocês que uma única informação não é suficiente para caracterizar a grandeza. Então vamos imaginar, por exemplo, uma força de impacto 200 Newton. Não traz informações suficientes para análise da gravidade de um acidente. Então eu preciso saber, por exemplo, essa força, ela estava pressionando um corpo? Essa força estava indo para a direita, para a esquerda? Em que sentido estava essa força? Qual a inclinação dessa força? Qual era a direção dessa força? Então tudo isso é analisado por uma perícia. Quando eu quero, por exemplo, estudar, por exemplo, a gravidade de um problema. Vamos lá então. Grandezas vetoriais. Essas informações, então, que eu estava falando para vocês nos slides anteriores, são informações de quê? Módulo, direção e sentido. Eu preciso dessas três informações. Essas três informações, elas são necessárias para caracterizar a grandeza. Elas podem não ser suficientes, mas isso é de extrema necessidade. Tem uma quarta grandeza lá, na verdade não é uma grandeza, é uma quarta informação, só que isso é mais relevante quando se estiver estudando estática, vigas, que é ponto de aplicação de uma força. Mas aqui na dinâmica não vamos entrar nesse mérito, até porque isso aqui ficaria assim, muito extenso, muito grande. Mas vamos lá, né? O que eu posso fazer então para identificar essas três grandezas? Módulo, direção e sentido. Pessoal, vamos lá. Módulo. O que é um módulo, gente? Pessoal, quando a gente estudava módulo na matemática, como é que vocês associam módulo? O que é um módulo de uma função? O módulo, na verdade, é o que, gente? É uma distância. Lá na matemática, era uma distância de um ponto, por exemplo, até a origem. Quando eu falava de módulo, eu estava me referindo ao quê? A um comprimento, gente. Só que como é que eu relaciono isso na física? Esse módulo é um número. Lá na matemática, como é que você representava isso? Por um valor sempre o quê, gente? Positivo. Então o que acontece? Quando eu estou falando de uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, o valor numérico da aceleração ela é positivo. Ah, mas assim, eu vejo alguns problemas que dá aceleração menos 10 metros por segundo ao quadrado. Pessoal, o módulo, que é o valor numérico desta aceleração, ele é o quê? Ele é positivo. Mas se do lado tem um número negativo, esse número negativo já refere-se a outra grandeza, ao sentido desta aceleração. Ela está indo contrário ao movimento. O sinal negativo é só e somente para indicar o sentido. Mas o módulo continua sendo 10. Ah, mas o sinal negativo também pode indicar uma desaceleração. Mas assim, o módulo sempre vai continuar sendo 10. Então, quando eu estou falando de módulo, gente, eu estou falando sempre de uma intensidade, de um valor numérico. Olha só, gente, o que eu estou falando aqui, ó? Eu estou deixando bem claro. 20 newtons, 10 metros por segundo ao quadrado, que é referente à aceleração. 5 metros por segundo, olha só, newton, aqui a gente vai trabalhar como unidade de força, no Sistema Internacional de Unidades, que é o sistema padrão.
KGF já é um sistema que não é um sistema, é um sistema usual. Normalmente é mais usado em engenharia. Não que o Newton não seja utilizado, mas é um modelo mais prático, né, utilizado em força. Mas não deixa de relacionar a essa nossa unidade aqui que é força, né? Pessoal, quando eu estou falando de inclinação, gente, o que significa isso? É para onde ele aponta, para onde essa grandeza ela aponta. Então, o que acontece? Eu estou falando de uma inclinação em relação a uma referência. O que significa isso? Olha, eu estou andando para norte, ou eu estou andando para nordeste. Eu estou seguindo uma seta orientada na direção nordeste, ou seja, nordeste, se eu estou em São Paulo, eu quero ir para... Eu vou subir no meu mapa e ir para a direita. Eu tenho um vetor que vai definir uma inclinação. Se eu tenho um avião que está indo para nordeste, então ele está seguindo uma inclinação. Ele está seguindo uma seta em linha reta, inclinada em relação a uma referência. Ela pode ser uma referência horizontal ou uma referência vertical. Então isso é uma diferença. Se a minha palavra-chave for ângulo, então vamos pensar em direção. Vamos lá, 30 graus norte, 30 graus em relação ao eixo norte-sul, ou 30 graus em relação ao eixo leste-oeste. Então, essa é a direção. E, finalmente, sentido, gente. Pessoal, sentido é para onde eu estou indo. Ou seja, o que acontece? Eu posso pegar, por exemplo, tanto uma linha norte e sul do metrô, quanto uma linha leste-oeste. Olha só, eu posso definir, por exemplo, a linha norte e sul como uma direção. Por exemplo, em relação a um plano horizontal de referência, eu posso definir como uma direção vertical. E automaticamente eu posso definir a linha leste-oeste como uma direção horizontal, por exemplo, em relação à referência. Quando vocês olham isso aí lá no mapa do metrô, talvez não seja bem da forma como eu estou falando, mas é só um exemplo para eu simplificar as coisas. Então eu estou direcionando. Agora sim, se eu quero ir para Jabaquara, por exemplo, que tipo de metrô eu tenho que pegar? Eu tenho que pegar o metrô que está indo no sentido Tucuruvi-Jabaquara. Vamos dar um exemplo. Eu quero ir para a Praça da Árvore e eu estou na estação Armênia, por exemplo. E eu quero ir para a Praça da Árvore. Eu tenho que pegar aquele metrô que está indo no sentido do Tucuruvi para Jabaquara, ou eu pego aquele outro que vai do Jabaquara para o Tucuruvi? É evidente que eu tenho que pegar aquele que vai do Tucuruvi para Jabaquara, gente. Então é essa a lógica, né? Tucuruvi para Jabaquara. Então esse é o sentido. Eu não estou trabalhando com inclinação. A inclinação já foi definida antes, quando eu peguei uma das linhas, ou norte-sul ou leste-oeste. Agora, qual especificamente o sentido, para onde ele vai? Aí eu tenho que definir qual dos dois metrô naquela linha eu tenho que pegar. Tem lá sentido noroeste, tem lá sentido sudeste. Mas assim, o que acontece? Então eles falam, às vezes erroneamente, o sentido. Na verdade, ele está falando uma direção. O sentido é especificamente naquela direção, qual é o determinado trem que vocês têm que pegar. Vamos para o próximo slide então, gente. Como o próprio nome diz, grandeza vetorial
É isso que eu vou ficar falando sempre para vocês aqui. Qual seria a palavra-chave de uma grandeza vetorial? Vetor. O que é o vetor, gente? O vetor nada mais é do que essa setinha que vocês estão vendo aqui, que eu estou apontando aqui, ó. Esse vetor, ele tem nos problemas que está bem definido. Olha só, gente, eu coloquei aqui, gente, uma linha pontilhada preta como sendo um plano horizontal de referência. E eu estou falando que essa setinha, o que está acontecendo, gente? Ela é uma seta azul, ela tem um comprimento. Eu posso medir, por exemplo, com a régua o comprimento desse vetor, que eu chamo de vetor V, que não é necessariamente um vetor velocidade, mas vamos chamar isso de um vetor V. Pessoal, um vetor V. Mas como é que vocês estão caracterizando esse vetor V? Esse vetor V, ele tem um comprimento. Então, comprimento X. Esse comprimento X, ele é proporcional à grandeza que eu estou querendo medir aqui. Por exemplo, eu posso dizer que se um vetor, cada 1 centímetro do vetor, ele pode estar me representando, por exemplo, uma força de 1 newton. Opa, mas se eu medir com a régua, numa escala, um vetor de 5 centímetros, olha só, 5 centímetros é um número. Se cada centímetro está me representando aqui 1 newton, 5 centímetros vai estar me representando quanto, gente? 5 newtons. Então, essa é a intensidade do vetor, gente. Olha só, gente, esse vetor tem outra grandeza que eu preciso caracterizar ele, a direção. O que era a direção, gente? A direção é a inclinação em relação à referência. Pessoal, para onde ele, como é que ele está sendo apontado? Como é que ele está sendo apontado? Ele está fazendo 30 graus com esse plano de referência horizontal. Então, eu já estou definindo aqui uma inclinação. É o chamado ângulo. E aí o sentido para onde ele aponta? Ele aponta para cá, gente. Ele aponta para esse pontinho. Mas, gente, eu não vou falar no vestibular que ele aponta para cá, né? Eu tenho que dar uma explicação técnica lá para o examinador. Eu posso dizer para vocês que é o seguinte, ele está indo para a direita, ele está indo da esquerda para a direita, olha só. E ao mesmo tempo que ele está indo da esquerda para a direita, ele está indo também de baixo para cima, gente, ó. Ele está indo para a direita, porque ele partiu da esquerda, e está indo para cima porque ele partiu de baixo. Tudo isso referenciando um plano de referência. Ou seja, aí eu consegui caracterizar o vetor. Pessoal, olha só. Nas próximas aulas, eu não vou falar disso hoje, porque senão fica muito extenso e cansativo. Eu vou falar que esse vetor eu posso decompor ele, olha só, em 2 componentes. Tudo isso para deixar ele coerente com os eixos cartesianos. Então ele está indo para a direita, que eu posso chamar de um vetor Vx. E para cima, que eu posso chamar de um vetor Vy. O vetor Vx ele está na direção horizontal, formando 0 graus com o plano de referência. E o sentido indo para a direita.
em relação a esse ponto de referência inicial, que eu marquei aqui, estou marcando aqui com x. E o vetor vertical, como o próprio nome diz, ele está numa direção vertical, ou seja, formando 90 graus com o plano de referência, porém ele está indo para cima, ou seja, direção 90 graus, subindo. Subindo é o sentido. E os 90 graus é o quê? São os famigerados... É o famigerado ângulo que indica indica inclinação, que é a direção dele. Beleza, gente? Então, é assim. É mais ou menos isso que a gente tem que caracterizar um vetor. Vamos lá. Vamos para o próximo slide. Aqui é só um exemplo que eu estou explicando para vocês, né? O vetor, aqui, por exemplo, eu estou colocando como unidades uma grandeza característica desse vetor. Agora, esse vetor ele vai ter na física uma definição. Esse vetor ele pode ser força, ele pode representar aceleração, ele pode representar, por exemplo, velocidade. Então, vamos pensar que cada unidade de um vetor pode representar 1 metro por segundo. Então, se esse vetor ele tem 5 unidades, e eu estiver trabalhando com um problema que requer uma unidade de velocidade, por exemplo, eu vou estar falando, por exemplo, de um vetor de módulo 5 metros por segundo. Ou seja, a velocidade ela tem módulo, ou seja, a intensidade dela é 5 metros por segundo. Olha só, direção. Para onde, como é que o móvel estava se movimentando? O móvel estava fazendo uma direção de 30 graus em relação a um plano de referência, que eu disse que é um plano horizontal. Então essa é uma direção. 30 graus em relação a um plano de referência. Módulo, por exemplo, 5 metros por segundo. E sentido, gente. O vetor aponta tanto para a direita quanto para cima. Olha só. Ele vai da esquerda para a direita. Eu já não estou falando de ângulo. E como ele pode estar indo para cima. Pessoal, e se ele tivesse assim, ó? Como é que seria o sentido? Ele estaria apontando da direita para a esquerda e para baixo, gente. Então aí eu tenho um sentido que já para explicar isso para um examinador seria mais coerente. Então vamos lá para o próximo slide. Então vamos lá, o que acontece? Já que a gente falou de vetor, não vou me estender muito nesse assunto. Até porque uma coisinha de vetor você já deve ter visto com o professor André na parte de cinemática. Então toda aquela primeira parte da cinemática foi tratado com vocês como se fosse o quê? Como se fosse vetores, grandezas vetoriais. Então ele sempre falava de módulo, direção e sentido. Então eu não vou me aprofundar muito nisso, mas caso vocês queiram, é só pedir, né? Bom, então vamos lá, dinâmica, gente. Eu preciso disso para a gente falar de dinâmica. Dinâmica é nossa espinha dorsal aqui desse assunto quando eu estou falando aqui em movimento. Então vamos lá, qual é a palavra-chave da dinâmica? Força. Vamos lá, qual a diferença? Ó, tanto cinemática quanto dinâmica. Cinemática, vamos lembrar lá de cinema, né? Cinema você está estudando as coisas em movimento. Quando eu estou falando de dinâmica, dinâmica também você está estudando os movimentos. Mas aí que está. Tanto as duas partes da física, as duas partes da mecânica estudam corpos em movimento. Mas veja bem, quando o André estava falando com vocês de cinemática, ele só queria saber
do corpo se mover. Então, quando eu estou falando, por exemplo, de deslocamento de um corpo, eu estou falando, por exemplo, de velocidade, o quanto está mais rápido ou mais devagar o corpo. Aceleração, se o corpo está aumentando ou diminuindo a velocidade. Eu só estou querendo saber do corpo se movimentar. É assim, dane-se o que está fazendo ele se movimentar. E o que está fazendo ele se movimentar? É a causa do movimento. Se eu, por exemplo, estou fazendo a velocidade de um corpo diminuir, eu provavelmente estou pisando no freio. Se eu estou fazendo a velocidade do corpo aumentar, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou pisando no acelerador. Esse freio e esse acelerador, por exemplo, ele está me implicando numa força adicional que ou ela está favorecendo o meu movimento ou ele está diminuindo. Então, qual é a diferença entre cinemática e dinâmica propriamente dita? Cinemática, gente, eu vou me preocupar com o quê? Com o movimento dos corpos, sem levar em consideração as causas que os produzem. Dinâmica não. Dinâmica, além do movimento dos corpos, ou seja, além de eu ter que estudar velocidade, aceleração, deslocamento, posição, eu preciso estudar esse agente aqui, né? Que é o que faz, que é o que provoca essas coisas aqui, ó. Que é a causa do movimento. A causa do movimento, do retardamento de um movimento, ela vem graças a uma força. Então vamos lá, gente. Força vai ser sempre representada. Então a força vai ser um vetor. Não é à toa que ela é o quê? Ela vai ser uma grandeza vetorial. Ah, mas eu estou falando que um corpo eu estou aplicando 5 newtons. Está errado. Gente, você tem que caracterizar esse vetor força. Esse vetor força, principalmente quando estivermos trabalhando com plano inclinado, plano horizontal, polia. Essas forças vocês vão ter que desenhar certinho o vetor. Qual é a direção e o sentido que ele está indo. Porque só a partir disso é que você vai aplicar os cálculos. Você vai fazer os cálculos, por exemplo, em relação a sinal. O sinal tem que estar bem caracterizado, o vetor força, em relação à referência. Então você tem que desenhar. Dá preguiça, é chato, mas tem que ser feito. Bom, a força, por exemplo, o que ela pode representar? Além de ela ser uma grandeza vetorial, ela é um agente que está representando o quê? A ação de um corpo sobre outro. Então o corpo está paradinho lá, né? Mas ele começa a entrar em movimento a partir do momento que uma pessoa vai lá empurrar esse corpo. Um caixote, por exemplo. Então eu estou aplicando uma força. Eu sou um corpo que está aplicando uma força sobre outro corpo. Então a força ela está representando o quê? É a ação de um corpo sobre o outro, né? E a consequência da ação desse corpo sobre o outro pode ser simples, né? Eu posso provocar uma deformação. Por exemplo, eu estou aplicando uma força numa mola. Essa mola pode estar sendo comprimida, quanto pode estar sendo esticada. Ou se eu estou aplicando, se eu estou usando muita força em cima de uma madeira, essa madeira pode quebrar. Então eu estou deformando, eu estou deformando o estado de um corpo. Então essa é uma das coisas. Isso aqui a gente vai ver bastante quando estivermos vendo molas. Ou isso pode fazer alteração da velocidade do corpo. Então a força é o agente que vai causar a alteração da velocidade do corpo. Pessoal, lá na mecânica, como é que vocês estudavam isso aí? Se um corpo alterava a velocidade, pode ser tanto na direção ou no sentido, mas vamos pensar assim na intensidade. Se uma velocidade está aumentando
de 2 metros por segundo para 10 metros por segundo, por exemplo, a primeira coisa que vocês entendiam que é o seguinte, que foi imprimido nesse corpo uma aceleração. Pessoal, a aceleração não foi imprimida nesse corpo. Agora que vocês estão estudando a dinâmica, vocês vão ver sobre esse corpo foi imprimido uma força resultante, e essa força resultante fez aparecer uma aceleração. A força foi a causa do movimento e não a aceleração. Ela fez aparecer a aceleração sobre esse corpo, e esse corpo lhe adquiriu o quê? Uma alteração na velocidade. Tanto em módulo, direção e sentido. Olha só, a aceleração pode surgir também quando o corpo está em movimento circular, que é o caso da força centrípeta. Isso vamos estudar muito em dinâmica também. Quando tem alteração do vetor velocidade, mas em direção e sentido, mas o módulo dele continua o mesmo. Então é basicamente isso. Vamos para o próximo slide, porque estamos enrolando muito nesse. E se eu estou estudando força, eu não posso deixar de mencionar esse cara aqui, que é o Newton, que era aquele exemplo da maçã. Bom, nosso tempo está curtíssimo, então não vamos entrar em mérito de maçã aqui, né? Nós vamos estudar a força, todos os problemas que estão envolvidos, vamos estudar aquilo que é necessário para o vestibular. É resolver, gente, problema de bloquinho e polia, e plano inclinado. Então o que eu estou dando aqui para vocês? Nosso tempo está curtíssimo, vocês têm que sair daqui sabendo fazer o que? Problema de bloquinho, polia e plano inclinado. Ah, mas vamos estudar a ciência lá da maçã. Pessoal, isso aí já é uma fonte que eu vou deixar lá como estudos complementares, lá no material extra de vocês. A gente está sem tempo para ver isso. Bom, leis de Newton. Então, lá no ensino médio, no ensino fundamental, alguém falou para vocês de 3 leis. Que são aquelas que eu estou circulando. Essa terceira, gente, ela além de chata, ela é extensa. Já estou cantando a bola para vocês. Tão chata e extensa, né, que eu não vou, por exemplo, me estender nela agora. Eu vou falar sobre ela na próxima aula, na próxima gravação, na próxima semana, né? Então, basicamente, vocês têm que guardar esses 3 nomes: inércia, princípio fundamental e ação e reação. Lembrando que ação e reação eu preciso de um tempinho extra para falar dela. Beleza, gente? Então isso aí vocês vão colocar na post-it de vocês. Pode pausar o vídeo. A aula está sendo gravada mesmo, né? Pessoal, se vocês quiserem, ó, tem até um bizu que eu jogo para vocês. Se vocês quiserem colocar a aula 1,5x, também fique à vontade. Se vocês estiverem achando muito devagar, porque assim, eu sou devagar mesmo. Mas eu gosto de explicar as coisas bem explicadas. Ou se vocês acharem que é muito rápido, né? Joga o vídeo a 0,5x. Baixa ele lá no... Vocês podem baixar no computador de vocês e usar um programinha que é o VLC. E lá vocês escolhem também a velocidade. Ou então, o próprio YouTube. Eu não sei até quando a gente vai colocar na plataforma do YouTube, mas o YouTube ele dá lá a opção de você escolher a velocidade. Bom, é isso. Vamos lá. E vamos falar dessa bendita, ou para alguns dessa maldita, inércia. E eu acho que eu quero que vocês entendam por que quando vocês quando vocês estão atravessando a rua, o farol muda exatamente de vermelho para verde. E por que vocês não são imediatamente atropelados pelo carro que está lá parado?
E aí eu vou falar que o carro ele tem uma certa inércia. E sem contar que a gente está levando em consideração o tempo de reação do motorista e também aquela dificuldade que ele tem, né, para sair do lugar. Bom, mas vamos lá, vamos ao tópico sem enrolação. O que é inércia? Pessoal, isso aqui eu extraí, tanto é que eu coloquei aqui em aspas, da própria apostila de vocês. Ou seja, eu não estou em hipótese alguma fugindo daquilo que está sendo passado, daquilo que está na apostila V2. Então, o que eu vou falar para vocês? Estudem muito a apostila V2. Se eu falar para vocês, ó, isso aqui é suficiente para vocês passar no vestibular, eu vou falar, vocês estão ferrados. Não, vocês têm que complementar o estudo. E aí as orientações é sempre em relação àqueles exercícios que eu passo para vocês, né? Bom, vamos lá. O que acontece? A inércia é aquela propriedade que diz pra gente: tudo tem que estar da forma como está. Nossa, o que é isso? Eu tô aqui, paradão, né? Gravando essa aula pra vocês, sentado aqui numa cadeira. E eu tô com a preguiça danada de levantar daqui. E aí alguém vem pra mim e fala, olha, sai desse estado de inércia. Ou sei lá, daqui a pouco tem lá os programas da tarde do domingo e você fica deitadão no sofá. E aí o que acontece? Você não quer levantar daquilo. Você tá lá paradão. E alguém fala, saia desse estado de inércia. Ditado popular: se você não está subindo na vida, é porque você está sempre no estado de inércia. Ou seja, quando eu estou falando de estado de inércia, assim, no dito popular, sempre eu estou falando daquela pessoa assim, sem atitude, né? Aquela pessoa que quer estar na sua zona de conforto. Mas vamos lá, gente, estamos falando da física aqui, né? Pessoal, a inércia, ela vai definir o seguinte: se um corpo ele está parado, ele vai continuar a estar parado. A tendência dele é que ele fique parado. Se um corpo ele está em movimento, a tendência dele é que ele fique em movimento. Então aqui, o que acontece? Se uma pedra está parada no caminho, isso é fato, vocês conseguem associar isso. Se ninguém mexer nela, ela vai estar lá parada. Se um vaso está parado na estante, na mesa, se ninguém mexer nele, ele não vai cair, não vai quebrar. Isso é mais fácil vocês entenderem. Então, tudo que está parado tende a ficar parado, mas eu preciso aplicar força sobre ele. Tudo que está em movimento tende a ficar em movimento. E é essa aí que eu acho que é mais difícil de vocês entenderem. Então significa o seguinte, né? Se eu estou pedalando, por exemplo, eu não deveria estar aplicando força nos pedais, né? Para continuar o meu movimento. Repara que vocês estão sempre aplicando força nos pedais. Repara que os carros, os automóveis, eles sempre precisam de motor para manter eles funcionando. Opa, o motor poderia servir só para dar o arranque, né, no carro, e ele continuaria o movimento. E aí assim, eu não deveria ter motor no carro, porque se eu coloquei ele em movimento, ele continua em movimento. E eu não deveria pedalar, porque uma vez que eu acionei os pedais, a minha bicicleta ela continuaria em movimento. A minha motocicleta não precisaria de motor. Mas vamos lá, gente, o que está acontecendo? Se o pessoal gosta de astronomia, vocês vão ver que uma nave espacial, por exemplo, quando ela vai da Terra para Marte, você só está aplicando o motor nela só enquanto ela está
na nossa órbita, na nossa gravidade. A partir do momento em que nosso corpo, em que esse corpo, essa nave, ela está no vácuo, por exemplo, ela vai continuar o seu movimento. E eu posso desligar os motores, ela continua. Eu só vou ligar os motores mesmo, os motores só vão ser ligados quando ela estiver na atmosfera, por exemplo, de Marte. Então veja bem, gente. É evidente que aqui na Terra, se eu não pedalo a bicicleta vai parar. O que está acontecendo? Existe força, gente. Eu não estou no vácuo. O corpo ele vai continuar seu estado de movimento desde que ele esteja no vácuo. Eu não estou no vácuo, eu estou submetido ao que? Ao atrito do ar. E o atrito do ar está aplicando uma força no sentido contrário ao meu movimento. Por isso que eu paro. Então o que eu preciso? Eu preciso compensar essa força no sentido contrário pedalando, aplicando uma força no sentido contrário. Agora o que acontece? Então, esse efeito da inércia, ele não seria sentido, por exemplo, nesse caso. Ele seria sentido, por exemplo, dentro da nave, no vácuo. Aonde vocês podem ter um exemplo de um corpo em movimento na inércia? É aquela freada brusca, né? Aquela freada brusca que até falam para se colocar um cinto de segurança. Você está em movimento e o carro está andando a 1000 por hora. O que está acontecendo? Você está, como diz a palavra, acompanhando o movimento do carro. E aí o que acontece? Se esse carro está em movimento, ele está tendendo a continuar o movimento. Os motores estão aplicando forças de forma que ele está em movimento e você está em movimento junto com o carro. A partir do momento que você pisou no freio, foi aplicada uma força brusca que fez o automóvel parar. Só que essa força brusca ela foi aplicada ao automóvel, não à pessoa que está parada sem o cinto de segurança. O automóvel ele parou, mas a pessoa continuou o movimento. E aí a pessoa, aí vocês podem me falar, essa pessoa foi arremessada para frente. Não, a pessoa não foi arremessada para frente. A pessoa continuou o seu movimento. O que acontece? Por que eu continuei? Por que a pessoa continuou seu movimento até bater no retrovisor do carro? Porque a pessoa ela tem um estado de inércia. Ela tem uma tendência a continuar esse movimento. Agora, a intensidade do impacto vai depender do quê? Vai depender da massa dessa pessoa. Então aí é onde eu quero chegar nesse ponto, né? Às vezes a pessoa ela tem uma massa menor, o impacto dela ficaria menor. Se a pessoa tem uma massa maior, o impacto dela é maior. Então vem aquela pergunta: o que é mais difícil parar? Uma formiga ou um elefante? Por que aquele automóvel, na hora que ele tirou o pé do acelerador, na hora que ele pôs o pé do acelerador, o carro não atropelou vocês no instante inicial? O carro tem uma massa, gente. O caminhão tem uma massa maior que o carro. Então, assim, até ele vencer esse chamado estado de inércia, ele não atropela você. Dá tempo de você atravessar a rua. Você já está em movimento. Então ele vai ter que vencer. Então é mais fácil uma motinha te atropelar do que um caminhão. Porque a massa da moto é menor do que a do caminhão. Também é mais fácil frear uma moto do que um caminhão. A massa da moto, ela é o quê? Ela é menor que a do caminhão. Então, a isso é que nós vamos associar a inércia. Essa propriedade de continuar o movimento, ou de parar o movimento, de colocar um corpo em movimento, essa dificuldade de colocar um corpo em movimento ou de parar ele,
a gente vai definir pela inércia. O corpo ele tende a continuar o seu movimento, mas essa inércia é proporcional à massa do corpo. Bom, isso está bem explicado aonde? Na apostila de vocês. Vamos lá. Como eu falei para vocês, a massa ela relaciona a facilidade de aumentar ou diminuir a velocidade do corpo ao ser aplicado um agente externo. Pessoal, esse agente externo pode ser uma força ou pode ser uma resultante de força. Eu acho que até agora tudo deve estar para vocês bem nebuloso, né? Por que está bem nebuloso? Porque nada disso foi explicado. O que acontece? Quanto mais massa, mais difícil movimentar ou fazer parar um corpo. Quanto mais massa, mais inércia tem o corpo, gente. É só você pensar mais ou menos por esse ângulo, né? E aí eu vou dar um exemplo, e esse exemplo vai ser mais fácil de vocês entenderem. Vamos lá para o próximo slide. Então o que está acontecendo aqui, ó? Então isso aqui é um exemplo de inércia, gente. Inércia vezes massa. Então o que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um hominho aqui, né? Ele está empurrando o que, ó? Ele está empurrando o caixote. Ele está aplicando uma força nesse ponto aqui do caixote, ou da geladeira, ou do freezer, sei lá o que ele está fazendo, mas ele está aplicando uma força bem definida. Direção, gente, horizontal, sentido da esquerda para a direita, gente. Então esse corpo tem uma massa M. Ele vai ter uma inércia, ele vai sentir uma certa dificuldade para colocar o corpo em movimento, para fazer com que o corpo saia desse estado de repouso, que é o estado dele que é de inércia. E aí vamos lá, o que acontece? No próximo exemplo, veremos isso. Gente, no próximo exemplo, estamos vendo isto. O que acontece? Bem do ladinho deste primeiro... Aqui eu tenho o mesmo cara. Junto com este objeto, vamos supor que seja uma geladeira, eu vou colocar um segundo objeto. Pergunto para vocês, e aqui eu estou aplicando agora uma nova força que eu vou chamar de F1. Olha só, força, ela precisa ser representada como ela é uma grandeza vetorial, precisa colocar um vetor em cima. Gente. Repare o que acontece com o comprimento do vetor em relação ao slide anterior. Se vocês quiserem passar o slide anterior, fique à vontade. Em relação ao slide anterior, o que acontece aqui? Esse vetor ele aumentou de comprimento. Significa o quê? Que esse vetor vai ser maior. Eu vou precisar de mais força para fazer com que esse conjunto saia desse estado de repouso, ou seja, desse estado de inércia. Esse corpo adquiriu mais massa, ou seja, a massa ela ficou o dobro. Será que a força vai ser o dobro, gente? Não sei. Mas eu sei que eu vou ter que aplicar uma força muito maior para vencer esse estado de inércia. Gente. A dificuldade do corpo de sair desse estado de inércia, desse estado em que ele está parado, ela é maior. Da mesma forma, gente, se o corpo está se movimentando, é mais fácil parar um corpo com uma massa menor, por exemplo, uma motocicleta, do que um caminhão. Então, isso está relacionado a essa grandeza. Vamos lá, então.
Bom, como explicando para vocês. Então, quando eu estou falando de inércia versus massa, né? A gente viu que no primeiro exemplo, eu vi que é mais fácil tirar o corpo do seu estado de inércia, que é o estado de repouso. Pessoal, o que é inércia? O estado inicial do corpo é repouso. Se eu for comparar isso com o exemplo 2, mas por que será isso? Por que será que é mais difícil? Porque o corpo 2, no segundo exemplo, eu coloquei mais massa, gente. Eu coloquei mais massa. Aí é fato, eu vou ter que aplicar uma força maior. Vai ser difícil romper esse estado de inércia. Por que será que acontece isso, gente? Lá na frente a gente vai estudar, quando eu coloco mais massa, eu aumento o atrito. O atrito em relação ao chão. Os poros eles começam a ficar mais confinados. Esse atrito ele aumenta. Então eu vou explicar isso lá na frente quando estivermos vendo o problema de bloquinhos, quando estivermos estudando força de atrito. Beleza, gente? Então eu sei então que a força F1 vai ser maior que F. E aí todas as caras estão sorridentes. Espero que estejam, né? Espero que não seja só essa aqui, né? Que eu tô colocando a setinha. Vamos lá para frente. E aí tudo isso, esse estado da inércia, está sendo explicada na primeira lei de Newton, que é a chamada lei da inércia. Um corpo por si só não consegue alterar seu estado de repouso ou movimento. Agora, a propriedade dele não alterar esse estado de repouso e movimento, ou seja, a dificuldade de colocar um corpo em movimento ou colocar um corpo em repouso, depende da massa. Então, assim, quanto maior a massa, maior vai ser a inércia do corpo, gente. Maior é a tendência dele ficar em repouso ou maior a tendência dele ficar em movimento. Então, eu vou ter que colocar um agente externo maior. Tudo isso foi extraído da apostila de vocês. Bom, agora vamos para outro assunto. O próximo assunto vai ser a segunda lei de Newton. Veja bem, falei para vocês que existe, que Newton elaborou três leis, e isso é fundamental para se estudar essas leis aonde? No ensino médio e para o vestibular. Então, para o vestibular, o que vocês precisam saber? As três leis de Newton. A primeira, que é a lei da inércia. A segunda lei, que é o princípio fundamental, que é tudo aquilo que a gente estuda que F é MA. Pessoal, esquece FMA. Nós vamos estudar isso como grandeza. Força é uma grandeza. Massa é uma quantidade de matéria. E aceleração é uma grandeza, gente. Massa também é uma grandeza escalar. Força é uma grandeza vetorial e aceleração é uma grandeza vetorial. Bom, vamos lá. Lendo tudo isso que está sendo explicado aqui. A resultante das forças que atuam sobre um corpo e a aceleração por este adquirida são grandezas diretamente proporcionais. Pessoal, o que é grandezas diretamente proporcionais? Isso aí nós vimos lá naquela relação de P sobre T lá na física B. A relação de V sobre T, ou seja, o quociente é uma constante. Ou seja, a razão entre a força, o vetor força, que é a intensidade da força, e a intensidade da aceleração vai ser uma constante. E que constante é essa? Vamos estudar aqui no próximo slide. Como eu falei para vocês, gente. A razão entre o vetor força, gente, e a razão entre o vetor aceleração vai me dar a nossa constante M, que eu chamo de massa. Pessoal, eu podia chamar de K. Vamos chamar isso de constante? A mesma massa aqui,
que está em maiúsculo é a mesma massa minúscula. Só que no meu editor não mudou a grafia da letra. Bom, então vamos lá, gente. Tudo que está dividindo vai passar o que, gente? Multiplicando, gente. E aí eu chego nessa famosa expressão. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Se eu estiver trabalhando no âmbito escalar. A resultante das forças que atuam sobre um corpo vai ser o produto da massa deste corpo, que é a propriedade desse corpo, vezes a aceleração por ele adquirida. Quanto maior a força, maior a aceleração. Quanto menor a força, menor a aceleração. Para uma determinada constante que é a massa. E quando eu estou falando de força, sempre, gente, força resultante. Na próxima aula nós vamos saber achar essa força resultante para achar a aceleração do corpo. Bora para a próxima. Olha só, gente. Então veja bem, o que eu representei aqui, ó. Estou representando aqui um vetor força. Estou representando aqui, gente, um vetor aceleração. O vetor força e o vetor aceleração adquirido, a aceleração é um resultado da força, a força é uma causa e a aceleração é uma consequência, são dois vetores. Só que a gente não pode esquecer, esses dois vetores eles têm inclinações, ó, eles têm ângulos iguais, ó, se aqui eu tenho um ângulo alfa em relação à horizontal, aqui também eu vou ter um ângulo alfa para aceleração em relação à horizontal. E os mesmos sentidos, ó, aqui está apontando para a direita e para cima, aqui também tem que estar apontando para a direita e para cima. Então o vetor força e aceleração, eles possuem mesma direção e sentido. Pessoal, e o módulo deles, ele é maior ou menor, gente? Depende, gente, do que eu estou falando. Pessoal, eu não posso falar de módulo maior ou menor. Eu estou tratando de grandezas, eu estou tratando de coisas totalmente diferentes nesse âmbito, gente. O módulo da força, eu acho pela aceleração se eu conhecer a massa. O módulo da aceleração, eu consigo achar a força se eu conheço a massa. Pela força e aceleração, eu consigo achar a massa. E aí, gente, eu quero entrar num tópico. Estou antecipando aquela questão da estática. Ou cinemática propriamente dito, né? Pessoal, equilíbrio de um corpo. O corpo está em equilíbrio. Pessoal, tem um caso em que a resultante de todas as forças, ela é um vetor nulo. Ou seja, se eu fiz os cálculo com vetor que a gente vai fazer na próxima aula, se fechar uma poligonal, eu vou fazer um vetor nulo. A minha aceleração é como se eu não tivesse, não é que eu não tenha força aplicada sobre esse corpo. Eu tenho uma resultante nula. Se a resultante é nula, eu não tenho causa de movimento, eu não tenho causa de alteração de movimento. Então meu corpo não adquire aceleração, gente. Se ele não adquire aceleração, ele está em equilíbrio, ou seja, é a situação em que ele está parado. Só que o que acontece?
Eu estaria me contradizendo se o corpo estivesse necessariamente parado. Afinal de contas, o que acontece? Lá na primeira parte da mecânica, vocês estudaram velocidade constante. E o que é velocidade constante? É aquele caso de movimento uniforme, movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é sempre aquele em que a aceleração é um vetor nulo. Ou seja, então o que pode estar acontecendo? Quando a aceleração do corpo é zero, a força resultante vai ser zero. O corpo não vai estar necessariamente em equilíbrio. E é o que eu vou explicar nos próximos slides. Então, gente, vamos grifar esse caso de equilíbrio de corpo que não existe. Eu fiz isso proposital. Porque é muito comum o pessoal errar aqui, né? E dizer que quando a aceleração é zero, o corpo está parado, o corpo está em repouso. Não, gente. Ele pode estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Então isso é pegadinha de vestibular, gente. Tomem muito cuidado com isso. Eu sei que a aceleração ela vai ser zero. Opa, mas o corpo, esse movimento retilíneo uniforme, o que seria isso, gente? É o estado de movimento do corpo. Eu não tenho agente externo sobre o corpo. Esse corpo vai continuar se movimentando por inércia, gente. É o caso da nave espacial, no vácuo, gente. A resultante das forças ou a força aplicada é nula. Por inércia, gente, ele continua o movimento, que é o movimento retilíneo uniforme. Na prática, isso não acontece, gente. Na prática, isso não acontece. Eu estou aplicando uma força e essa força está compensando o atrito. Essa força está compensando o atrito para fazer com que o carro ande em velocidade constante. Se o corpo está em ausência de forças, agora eu vou explicar melhor isso para vocês, ele está em inércia. Se o corpo tem uma resultante nula, significa que eu estou aplicando uma força para vencer a inércia. Essa força que eu estou aplicando, ela compensa a inércia. Bom, e agora, gente, vamos fazer um exercício, né? Analisando a tirinha, podemos justificar a posição em que os personagens ficaram no quadro final. E aí vem a segunda parte da questão. Vamos lá, vamos ver algumas coisas do Garfield aqui, né? O que está acontecendo aqui na primeira tirinha, gente? Ele está falando, para que serve essa manivela? Pessoal, a manivela, quando eu pressionei a manivela, aqui vem um ruído, né? Esse ruído significa freada brusca. Aí você vê que as carinhas elas aumentaram de tamanho. Não mexa do freio de mão, Garfield. Bom, o que o Garfield fez, né? O que vocês pressupõem aqui? Todos estavam sem cinto de segurança. E aí o carro freou, né? E aí vocês vão me falar, todos foram arremessados para frente. Vamos lá. Na verdade, eles não foram arremessados. O carro parou e eles continuaram o movimento. O que parou eles, na verdade? Foi o retrovisor. Pessoal, essa questão é fácil. Vamos olhar aqui, né? Analisando essa tirinha, podemos justificar a posição em que os personagens ficaram no quadro final pela lei da independência dos movimentos, item A. Item B, propriedade denominada inércia. E letra C,
conservação da quantidade de movimento. Letra D, terceira lei de Newton. E letra E, conservação de energia mecânica. Pessoal, lei da independência dos movimentos, não sei nem que porcaria é essa. Conservação da quantidade de movimento, não estamos estudando isso agora. Terceira lei de Newton, gente, aula que vem. Conservação da energia mecânica, algumas aulas futuras. Pessoal, o corpo ele continuou o movimento dele, gente, enquanto houve a freada brusca lá do carro, né? Isso é o que chamamos de quê, gente? De inércia. Então, o que acontece? Quem foi mais gordinho teve um impacto maior porque o vidro teve uma dificuldade de frear ele, né? Quem foi mais magrinho teve uma dificuldade menor. Mas o movimento deles tendeu a se continuar. Certo? As estatísticas indicam que o uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros, no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a... Vamos lá, gente. Vamos tirar as mais toscas. Pessoal, Snell, esse maluco aqui, a gente estuda na óptica. Esse outro maluco aqui, ó, eu estou estudando na eletrodinâmica. E homem na eletrodinâmica, gente. Não tem a ver com mecânica. Vamos lá, primeira lei de Newton, gente. O que o cinto de segurança faz, gente? Ele vai imprimir uma força no sentido contrário ao seu corpo, de forma que o seu impacto, de forma a impedir que você continue o seu movimento quando o carro dá uma freada brusca, gente. Ele vai impedir o quê? A inércia. Ele vai tentar... Quanto mais massa vocês têm, mais forte deve ser o cinto. Então, pessoal, primeira lei de Newton. Não precisa pensar nada referente a isso. Vamos para a próxima então, né? Bom, isso aqui, gente, observe a figura abaixo. Isso aqui eu quero deixar para vocês, né? Explique por que o cavaleiro foi projetado para frente quando o cavalo parou bruscamente. Será que o cavalo arremessou o cavaleiro? Pessoal, a primeira coisa que passa na cabeça das pessoas é que o cavalo arremessou o cavaleiro. O cavaleiro estava sem os dispositivos adequados. Ó. Você vê que ele subiu aqui no cavalo sem sela, sem espora, sem prendedor, sem nada. Quando o cavalo freou, quando o cavalo parou bruscamente, o cavaleiro continuou o movimento dele. Então a pergunta que eu quero falar para vocês: será que o cavalo arremessou o cavaleiro? Isso é verdade ou não? Pessoal, isso é uma grande mentira, gente. Mentira deslavada, mentira mentirosa aqui, né? Não, gente, como é que vocês explicam isso? O cavaleiro continuou o seu movimento devido ao estado de inércia. Ele precisaria ter um dispositivo que impedisse que ele continuasse o movimento quando o cavalo parou. O cavalo parou. Aqui vem um exercíciozinho. Talvez seja a nossa saideira. Um bloco de massa M está no chão
e é puxado por uma corda por Carolina com uma força de intensidade F igual a 10 newtons. Pessoal, olha só, eu identifiquei a intensidade da força, eu identifiquei o modo. Na direção horizontal, pessoal, olha, eu identifiquei a direção dele, ó, tá na horizontal. E ele tá indo da direita para a esquerda, gente, ó. Então eu caracterizei a força, gente. Sendo nulo o somatório das outras forças significativas. Isso é importante, gente, porque, ó, eu vou ter também força de contato, eu vou ter força-peso, isso a gente vai estudar na terceira lei de Newton. A garota percebe que o bloco passa da velocidade inicial 0 metros por segundo para 5 metros por segundo em 10 segundos. Qual é a massa do corpo, gente? Lá na frente, pessoal, isso aqui eu puxei da apostila de vocês. No próximo slide, e agora eu estou percebendo que teve um pequeno erro. Vou mostrar para vocês e eu quero que vocês identifiquem qual é o erro no próximo slide. Isso aqui está na solução. Pessoal, é um negócio tolo, tosco, mas que tem que ser corrigido na apostila de vocês. E eu estou colocando aqui no slide. Quando vocês forem estudar a apostila V2 dinâmica, leia a apostila, corrija esse erro. Pessoal, 10 segundinhos. Qual é o erro? Bom, o erro foi o seguinte. Aqui eu tenho o estado inicial do problema. Corpo parado. E aqui eu tenho o estado final do problema. Corpo parado. Não, o corpo não está parado. O corpo adquiriu velocidade. Só que o que ele fala? Tudo bem, a intensidade da força deu 10 newtons. A direção aqui está horizontal. Perfeito. Mas ele está falando aqui, ó, que o sentido está para a esquerda, ó. Não, ele não está para a esquerda, ele está para a direita. Ele está indo da esquerda para a direita. Então, gente, ó, corrijo isso aqui, ó. Ele está indo para a direita. Corrijam lá na apostila de vocês. Bom, eu quero saber qual é a massa do corpo. Pessoal, agora é tranquilo, ó. Basicamente, a única força que está atuando sobre ele é a força F. Essa força F é o que, gente? A força resultante. É a massa do corpo vezes a aceleração. Pessoal, como é que eu acho a aceleração? ΔV sobre ΔT, gente. Olha só, ΔV, qual é a variação de velocidade? Se ele foi de 0 para 5, ele variou quanto? 5 metros por segundo. Quanto tempo ele gastou nisso? 10 segundos. Pessoal, 3 minutinhos. E eu vou com a resolução. Tá na apostila de vocês, né? Mas vamos fazer para praticar.
Bora lá, gente? Vamos fazer aqui, né? Pessoal, o que que acontece? Primeira coisa que a gente está fazendo aqui, nós temos que achar, ó, a aceleração. Primeira coisa que ele fez, né? Quando eu vou fazer a continha, eu só estou trabalhando com escalar, gente. Quando eu vou fazer a continha, gente, ó, isso aqui eu extraí da apostila de vocês. Risquem esse vetor, gente. Porque eu só estou trabalhando com escalar. A intensidade da aceleração é a primeira coisa que eu tenho que achar. Para calcular a massa. Primeira coisa, aceleração. ΔV sobre ΔT. Vamos lá, o que eu notei aqui, gente? Velocidade final. Aqui o problema fala que é 5. Mas qual é a velocidade final aqui? Ele fala que é 10. Pessoal, tem um pequeno erro aqui. Por que eu estou colocando este problema aqui? Para vocês corrigirem na apostila. Corrijam aqui, gente, no enunciado para 10, gente. Então essas são as correções da apostila, gente. Velocidade final então é 10, a inicial é 0. Tempo final é 10, olha só. Tempo final é 10, tempo inicial é 0. 10 menos 0 vai dar 10. A diferença entre as velocidades, gente, vai dar 10 metros por segundo. Ele fez uma continha com isso aqui. Pessoal, tá no sistema internacional. Vamos ignorar isso aqui por enquanto para não confundir a cabeça de vocês, ó. Fica 10 dividido por 10, ó. Vamos ignorar isso aqui para não confundir muito a cabeça de vocês. 1 metro por segundo ao quadrado da aceleração. Pessoal, força resultante é massa vezes aceleração. O que está multiplicando passa dividindo, então eu sei que a massa é a força resultante em módulo sobre a aceleração. Que é 10, ó, não mexe nisso, gente. Dividido por 1. A gente vai trabalhar, quando estiver trabalhando com grandezas, fatores de conversão, vamos trabalhar melhor com isso. A massa do cara então vai ser 10 kg. Ó. Isso aqui, ó, a gente sabe que Newton é quilograma vezes metro por segundo. Newton, unidade de força, gente. Ó. Quando eu coloco em colchetes, é que eu estou falando sobre a unidade. Quilogramas é a unidade de massa. E metros por segundo ao quadrado é a unidade da nossa aceleração, gente. Por isso que ele coloca newtons como quilograma vezes metro por segundo. Bom, não vou entrar nesse mérito. Só guarda o seguinte, se força está em newton, aceleração em metros por segundo, velocidade em metros por segundo, tempo em segundo, pessoal, massa sempre em quilogramas. Beleza, gente? Então vamos lá. Outra coisa que eu quero que vocês corrijam na apostila de vocês é o valor da aceleração que eles colocam lá. Não é essa, gente, que eu estou colocando aqui. É que eu fiz uma correção também. Pessoal, se Carolina quisesse fazer com que o bloco se acelerasse a 60 metros por segundo para a direita, qual deveria ser a força por ela exercida? Pessoal, a Carolina acelerou... na verdade, gente, a Carolina acelerou. Ela usou aceleração. A massa foi achada no item anterior, que foi 10 kg. Pessoal, força, que é a força resultante, é massa vezes aceleração, gente. Olha só, força resultante é massa vezes aceleração. Aqui eu coloquei, gente,
a minha resolução aqui, porque tem erro lá na apostila de vocês. Eu quero que vocês observem aqui e corrijam na apostila de vocês. E deu 600 newtons. Pessoal, eu prometo para vocês que eu vou fazer uma aula específica sobre essas unidades de medidas, essas grandezas, o LMT, né? Bom, gente, então, como falado, então esse é o fim da aula de hoje, né? Pessoal, agradeço muito pela audiência, por vocês terem chegado até aqui, né? Pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, olha só, aí vocês podem me procurar lá no privado, né? Eu tô lá com o meu cadastro. Sempre eu coloco lá o plantão de dúvidas de matemática na segunda-feira, né? Então ele é infalível aqui, né? Mas assim, gente, utilize a matemática para tirar dúvidas de matemática. Caso tenha alguma explicação ou alguma dúvida, né? Aí vocês podem me procurar no privado, né? Fora do horário, né? Se for rapidinho, terei grande prazer em responder para vocês qualquer esclarecimento, né? E também tem os plantões de dúvida, né? Que ocorrem durante a semana em horários programados. Pessoal, boa início de semana aí para vocês. E eu tô no domingão aqui, né? Talvez esse vídeo surja hoje, né? Obrigado pela audiência, gente. Até mais.